Olá, muito boa tarde, começando mais uma edição do nosso Rio Preto News, agradecendo desde já a você que nos prestigia com sua audiência, pelo canal 7 da NET, também pelo site www.tvriopreto.tv, e a gente está sempre aqui, espaço aberto para todos os esportes, mas com foco sempre no nosso futebol, que de ontem para hoje, esse fim de semana bombou de futebol, né? Copa América, Brasil eliminado, a gente vai falar bastante disso. Clássicos, Palmeiras segue invencível dentro da sua casa, ganhou do Corinthians por 1-0. O Corinthians, que vinha apresentando um excelente futebol nessa partida, não jogou bem. Nós vamos falar sobre esse clássico. Vamos falar também do clássico Cruzeiro e Atlético Mineiro, melhor para o Cruzeiro, ou melhor, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Jogou em casa o Atlético, mas melhor para o Cruzeiro, que venceu por 3-2. E eu vou começar cumprimentando o meu colega Fábio. Boa tarde. Juliana, como vai você? Tudo bem, graças a gente tá beleza, estamos aqui para falar desse lamentável futebol brasileiro. Que vergonha, Juliana, que beleza. Vergonha em todos os aspectos, no futebol da seleção, no gol do Peru, que foi um gol de braço, a arbitragem que falou, escutou e acabou tomando a decisão errada. Vergonha por todos os lados, né? Eu acho assim, ó, o futebol brasileiro, na verdade, tá tudo certo. Perder para o Peru, tá tudo certo. Né? Diante da Confederação Brasileira de Futebol que a gente tem, tendo como presidente Marco Polo Del Nero, um corrupto declarado, né? O nosso amigo que está preso nos Estados Unidos, que era o anterior presidente, aquele que fazia gato de energia elétrica lá num condomínio de luxo em São Paulo, o seu José Maria Marim, né? O que a gente pode esperar do futebol brasileiro? Fala pra mim. Dunga de técnico, Adolfinho, ó. É só indo, cara. É só indo. Lamentável. É lamentável. Olha, se o Peru poderia ter feito gol de mão, gol de orelha, de língua. Agora, o Brasil poderia ter marcado 3 gols. Não ia fazer diferença nenhuma. O problema é que a seleção brasileira está descaracterizada. A seleção brasileira não tem mais coração na camisa. Olha aí. A seleção brasileira... Não começou mal, não. Criou oportunidades, mas... Mas o futebol é assim, não adianta criar oportunidades no último jogo. Né? No jogo e não fazer, e não concluir. É uma seleção lamentável. Esse goleiro aí, ó, o Pedro Galeb, né? Pedro Galeb. Sensacional, foi o cara do jogo. Esse cara pegou tudo nessa partida, tudo. Mas joga com o quê? Joga com o coração. Né? O brasileiro vai lá como? Todos milionários, todos jogando na Europa, né? Ou nos Estados Unidos, ou na Ásia, todos ricos eles se dão a luz de falar, não vou jogar na seleção brasileira, eu peço a minha dispensa, não estou afim, eu não quero, mesmo porque lá é um verdadeiro catadão. E fala sempre, antigamente, não é? O sonho do jogador era estar numa seleção, hoje eles pedem dispensa. Não, mas por quê? Porque não tem seriedade na convocação, não convoca os melhores, convoca aquele que tem o melhor empresário. Quem joga hoje no futebol brasileiro chamam-se empresários. Os empresários. E quem a CBF quer, naqueles esquemões, o futebol brasileiro está falido. Hoje nós temos um ídolo sonegador de imposto, que é o seu Neymar, que tem a cara de pau de ir para um comercial de televisão e no final do comercial ele ainda fala assim, eu não tenho nada a esconder. Que palhaçada é essa? Que país é esse, cara? Que futebol é esse que nós vivemos? O Neymar, que aliás, todo mundo percebe que ele não está nem aí para a seleção. É um absurdo, um país que tem um sujeito sonegador de imposto como ídolo, alguma coisa está muito errada. Muito errada. O Brasil entrou com uma formação diferente, o Casemiro tomou o amarelo, não estava nesse jogo. Ficou uma dúvida ali se o Brasil entraria com o Wallace ou com o Lucas Lima, optou pelo Lucas Lima, que não jogou bem. Quando entrou, até criou umas oportunidades, mas depois entregou bolas fáceis para o Peru. O Lucas Lima não teve bem no jogo. Quem teve bem foi o Gabigol. E esse pênalti aí, ó, esse era um pênalti para o Peru. Pênalti claro. Ó o pé do Renato Augusto, ó. Atinge claramente. Olha lá, ó. Olha lá. Pênalti. Claramente. Era para ficar 2-0 para o Peru. 2-0 para o Peru. Que era um resultado absolutamente legítimo e justo diante de uma pífia seleção brasileira. O único que vinha criando oportunidades no jogo era o Gabigol. Que ele foi lá e tirou. Tirou. Para colocar quem? Para colocar quem? Um poste. Colocou um poste no lugar do Gabigol. O Hulk. Um homem que é um vexame, cara. E aí cara. quando precisou ir para cima, que o Gabigol era o melhor finalizador, não tinha. Não tinha porque concluísse as jogadas. Olha, é lamentável. Por isso que eu digo que não tem nada errado. Tá tudo certo.
Diante do que nós temos no futebol brasileiro hoje, essa seleção é o retrato fiel da bagunça, da desorganização, dos esquemas, da corrupção que impera na CBF e no futebol brasileiro como um todo. A gente deixa bem claro que ninguém está a favor de fazer gol de braço. Não, de errado, jeito nenhum. Totalmente irregular. Arbitragem, vergonha essa arbitragem. Mas não é esse gol que justifica o péssimo rendimento da seleção brasileira. Senão você vai falar que aquele gol de mãozinha do Maradona também desqualifica. Não desqualifica. Foi um gol de mão, foi. É a imprevisibilidade do futebol. E é engraçado, você percebe que o cara que fez o gol de mão, ele praticamente se acusa. Ele dá uma risadinha. A hora que eles estão comemorando, ele olha entre os companheiros como quem diz, deixa eu ver se ele deu o gol, se ele viu, se ele não viu. Isso. Ele sabe que ele fez o gol de mão. Sabe, óbvio. Mas isso aí, você sabe o que é isso? Isso nada mais é do que a seleção brasileira sentir o próprio veneno. Jogador que cava falta, jogador que arma esquema, jogador sacana, dirigente sacana, agora está provando o próprio veneno. Tomou um gol, ficou fora da Copa América e se bobear vai ficar fora da Copa do Mundo. Porque o Dunga, você acha que o Dunga cai? Olha, deveria. Deveria. Se nós tivéssemos uma organização legítima, honesta, correta, ética. Mas nós não temos. E o Dunga vai continuar. Agora eu vou até falar com o Godoy, eu já respeito da arbitragem. Com quem será que o árbitro fala no fone nessa hora? Ele fala com o quarto árbitro, ele fala com o terceiro árbitro, com aquela equipe toda dele que está fora. E eles têm as imagens, né? Então, nesse momento... Como que não vê que o gol foi de braço? Olha, Juliana, eu acho que ali foi uma... Porque imagina você, aqui tá claro, né, pra gente. Tá claro. Mas se você, ele levanta ainda o joelho, ainda tem um movimento de corpo junto. Então acho que os caras ficaram meio naquela, não é, anula, não anula. Pra gente que revê várias vezes é uma coisa. Agora, pro árbitro que tem aquele segundo para decidir o bandeira... Isso, se questionou muito sobre a existência de um telão, que eles defendem que deveria ter um telão para repetir os lances lá na hora do jogo. Porque são coisas que também definem uma partida, definem uma campanha, define todo um esquema, né, montado para isso. Eu acho que isso também tem que ser revisto, né, um erro. É que nem aquela história do Maradona. Olha o Elias, agora, como é que você pode... olha esse lance. Como teve outros durante a partida. Você não pode perder um gol. Com todo respeito, mas Elias não é jogador de seleção brasileira. Não, eu acho até que eu acho Juliana. Que pelo menos não vem sendo. O Elias é um cara diferenciado. O problema é que dentro de todo o esquema, e a gente fica aqui. O problema é o Dunga. O Dunga também é o problema, mas o Dunga não joga. Não. O Dunga não entra em campo. Não. O Dunga não chuta. O Dunga está lá fora tentando... Não deve ser o único culpado. Não é o único culpado. É o que eu digo. A culpa é de toda a estrutura que já vem viciada e falida há décadas. Desde o seu Ricardo Teixeira, desde o seu João Avelange, que vem manchando a honra da seleção brasileira da camisa verde e amarela, mundo afora. E isso vem se perpetuando. Saiu o João Avelange, vem o Ricardo Teixeira, que é o genro, e aí vem. E aí vem vendo, passa para o Marco Polo Del Nero, passa para o Zé Maria Marim, é o esquemão da corrupção no futebol brasileiro. E a gente não vê salvação, não vê quem possa chegar para mudar. E isso tem um preço. Isso tem um preço. Uma hora a casa cai, e a casa caiu. Porque a seleção brasileira, você que está nos assistindo sabe, ela já vem sem qualidade há muito tempo. A gente já percebe isso. Por que o Tite não foi? Porque o Tite não aceita esquemão. Não aceita. Saiu o Dunga, quem entra? Fala pra mim. Quem vai aceitar o esquemão? Luxemburgo, Mano Menezes, são os treinadores que aceitam esquemas. Que a gente sabe que tem uma conduta perniciosa. Porque o cara que é sério, ele não vai topar entrar no esquema. Não é? Tanto que dizem até que o Guardiola chegou a pedir para dirigir, mostrou interesse em dirigir a seleção brasileira. Por que não vem? O Sampaoli, ex-Chile, também foi muito já cogitado. Aí é que tá. Eu acho que a gente tem que repensar muita coisa no Brasil, no futebol e no Brasil como um todo. Porque se a gente quer uma sociedade melhor, mais justa, ela começa nos mínimos detalhes. A gente tem que agir eticamente conosco e com os outros, né? Com quem nos cerca. Não pode estar tudo bem se alguém do meu lado não tem onde dormir, se alguém do meu lado não tem o que comer. Não pode estar tudo certo. E hoje está tudo certo. Enquanto o cara ganha 600 mil reais, o salário mínimo é 800. Alguma coisa está errada nesse país. Alguma coisa está muito errada. E o futebol faz parte desse país. Hoje nós temos um retrato, é só você pegar, Juliana, o retrato da qualidade do futebol
do Campeonato Brasileiro. E nós vamos falar já do Campeonato Brasileiro. Como está a qualidade do futebol brasileiro? Fala para mim. Olha... Ruim. Eu acho assim, mesmo quem está na frente não está apresentando aquele futebol. Não tem. Você vê o São Paulo perdeu dentro de casa, um zagueiro excelente que é o Maicon. Aí o São Paulo vai lá, compra um jogador do Peru, que estava no jogo de ontem contra o Brasil, o Cuevas, e não renova o contrato do cara. Que é sim bom jogador o Cuevas, mas você tem um cara aí que está fazendo toda a diferença no São Paulo. Que é um zagueiro de primeiríssima qualidade, ágil, goleador, se posiciona bem. Leal. Agora, o que fez o diretor do São Paulo? Pediu demissão. O diretor de futebol do São Paulo não soube da negociação com o Cuevas. Ele achava que o dinheiro que estava em caixa estava lá para renovar o contrato com o Maicon. Que quer, aliás, ficar no São Paulo. Que quer. O cara já declarou, eu adoro o clube, eu amo o São Paulo, eu quero ficar no São Paulo. Aí a diretoria do São Paulo vai lá e faz isso. É por essas e outras que o futebol brasileiro está na condição que está. Hoje nós temos uma TV transmitindo o futebol brasileiro. Você, telespectador ligado no Rio Preto News, assim como eu, somos obrigados a assistir na Rede Globo de televisão o Campeonato Brasileiro. É um vexame, é uma vergonha. E Rede Globo, que está junto nesse esquemão safado e corrupto da CBF. Essa é a verdade. A mídia aí não fala, mas eu falo. E provo. Mas o resultado está aí, né? Futebol ruim da seleção eliminada. Agora o Peru pega a Colômbia que vai muito bem, obrigada, né? Exatamente. No grupo dos Estados Unidos, que é ali dos Estados Unidos. Gente, Equador e Peru na frente do Brasil. Onde nós chegamos, Juliana? Pois é. Não, tem muita coisa aí para ser vista, muita coisa para ser lamentada e consertada. E vamos ver agora daqui para frente se vão tomar alguma atitude. E nós só queremos um país justo. Nós só queremos um futebol brasileiro com decência, com organização, onde as pessoas possam ir nos estádios, com a família, né, comprar o seu ingresso, participar de um momento de lazer bacana. Aí hoje a gente vê aquele absurdo, você vai assistir um clássico Flamengo e Palmeiras, as cenas de vandalismo que a gente acompanhou semana passada. Que, aliás, parabéns ao Palmeiras, que deu toda assistência ao menino, pagou a viagem dele, pagou o tratamento, levou o menino para conhecer o estádio, deu toda a assistência que podia. Isso é bonito de ver. E é o mínimo também. Eu acho que a diretoria do Palmeiras, né? Ela precisa parar de apoiar a torcida organizada. Esse é um fato. Porque, na verdade, quem acaba sendo o responsável é o clube. Pelos atos irresponsáveis da sua torcida, que ele financia. Aliás, ontem eu vou daqui a pouco um episódio que aconteceu com relação a isso que aconteceu no jogo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro e Cruzeiro. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. A Urbis está licenciada numa produção industrial diferenciada, atuando na área educacional com móveis escolares. Disponibiliza também todo tipo de mobiliário corporativo e móveis personalizados. Urbis Soluções Urbanas, a marca da cidade. Avenida Miguel Dama, 1280. Fones 17 3215 2014 e 3215 7746. São José do Rio Preto. Vamos fome, quero lanche. Batata belga no molho, frango frito no balde. Molho de montão pra ficar mais gostosinho, quero lanche. Vamos fome, quero lanche. Vamos fome, quero lanche. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. E o melhor, com o menor preço do mercado. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br e encontre tudo o que você precisa com os melhores preços e condições de pagamento. Tubarão Center, pesque essa ideia. Estamos de volta. Agora sim vamos falar de Campeonato Brasileiro. Vamos começar com o clássico. Vamos começar com Palmeiras 1, Corinthians 0. Lá no Allianz Parque. Tecnicamente o jogo, primeiro tempo, fraco. Palmeiras teve essa primeira chance com o Gabriel Jesus, que ele acabou se precipitando ali. Ergueu a cabeça 2 vezes, atrasou o lance. E o Walter fez a defesa. E grande partida do Walter, fez grandes defesas. O Palmeiras poderia ter ganhado de 2 ou 3, mas eu acho que... Você não acha que pelo que os dois times produziram, um empate não seria o mais justo? Porque foi um jogo muito feio, né, Ju? Eu acho que Corinthians jogou mal demais. Eu acho assim, eu acho que não, por quê? Porque
O Palmeiras criou mais oportunidades. Foi mais incisivo. O Cuca acertou na mosca, colocou o Cleiton Xavier no segundo tempo, ele entrou e fez o gol. Né? Então foi merecido por isso. Mas o nível técnico do futebol muito baixo, né? Foi baixo, foi equilibrado, com exceção do fim do segundo tempo, que o Palmeiras esteve mais presente na área, mas também perdeu bastante gols. Mas foi um jogo fraco, você disse tudo, é um jogo fraco tecnicamente, um jogo que teve recorde de público, quase 40 mil pessoas, né, no Brasileiro. O Corinthians ontem não se encontrou, bateu cabeça o tempo inteiro, criou oportunidades e não concluiu, mostrou um time assim meio desordenado em campo, proporcionando ao Palmeiras inúmeras oportunidades. O Walter mais uma vez salvou, fez a diferença, e é o que eu sempre digo, um time onde o goleiro aparece muito, alguma coisa está errada, né, Ju? Com certeza. Alguma coisa está errada. Não, então, de fato, o Corinthians não conseguiu repetir aquele futebol que estava repetido dentro de casa, até fora de casa, jogando bem. Mostrando um volume, um conjunto, ontem não fez. Méritos também para o Palmeiras, que em casa ainda não perdeu. Está muito bem dentro da sua casa, sente a força, sente o peso da torcida. Mesmo quando não apresenta aquele futebol, parece que a torcida empurra, o time se sente à vontade na sua casa. E vem conseguindo fazer os resultados. Olha, um gol, né, perdido pelo Christian, que logo depois saiu contundido também. Se não me engano, o Guilherme também acertou uma bola na trave. Isso. Foi, acho que, uma das poucas oportunidades claras do Corinthians no jogo. Teve oportunidades, mas é assim, você precisa criar oportunidade e precisa ter a categoria e a eficiência de concluir. O Muricy Ramalho dizia o seguinte, você quer espetáculo, vai no teatro. É verdade. Ele dizia, espetáculo é no teatro, aqui a gente vai jogar para ganhar, que é o que precisa. Pronto, aí eu concordo com o técnico do São Paulo, Bausa. Ele falou assim, ó, você quer espetáculo? Não me interessa o espetáculo, me interessa ganhar por 0-0. Interessa o resultado, o resultado. Se eu ganho a partida, eu ganho a partida. O espetáculo bonito ou não, ele não é um fator decisivo. Jogar bonito não significa ganhar o jogo, né? Não significa conquistar 3 pontos. Eu fui e joguei lindo, mas perdi a partida. E aí? Pô, jogamos bem, os jogadores do estado, jogamos bem, merecíamos a vitória, mas... mas perdemos. E aí? O que acontece? Não resolve. O time é eficiente. É 1-0, é meio a 0. É o que importa. Foi o caso do Palmeiras ontem. Teve eficiência em um lance com o Cleiton Xavier. Bem verdade que teve muito espaço, apareceu livre ali na área para cabecear. Mas méritos pro Cuca pela... teve a tranquilidade para concluir, né? Porque assim, ele pensou, ele cabeceou no canto, no contrapé do goleiro, né? Enfim, eu acho que fez a diferença. O Palmeiras ontem, na sua casa, com a torcida que compareceu... É o que eu dizia, os detalhes, né? Os detalhes fazem a diferença, os detalhes fazem a diferença. E é isso que a gente tem que ficar atento, porque são os detalhes que estão fazendo a diferença no futebol brasileiro, para a gente ter um campeonato de nível tão baixo quanto a gente tem hoje. E isso reflete na seleção brasileira. Ju, quantos jogadores que jogam no Brasil que estão na seleção brasileira hoje? Elias, do Corinthians. Lucas Lima. Lucas Lima. Gabigol. Lucas Lima. 4. O goleiro Alisson estava, né? Agora ele já não saiu. Tá mais. Não tá 4. mais. 4 jogando. Sabe, será possível que não tem ninguém... O Maicon, por exemplo, do São Paulo. Já merecia. Não merecia uma chance? Não merecia uma chance? Está merecendo faz tempo. Mas não vai. É sempre aqueles... É mais do mesmo. O Dunga acha que quem merece é o Rodrigo Caio. Então o que vai fazer? Sabe, aí você leva o Rodrigo Caio e deixa o Maicon fora da lista. Não pode. São coisas que não dá pra entender. Não dá para tapar o sol com a peneira. Não dá para o jornalista continuar se fazendo de imbecil. Não dá. Fale a verdade, o cara acompanha o time todos os dias. Eu já fiz isso, eu sei muito bem como é que é. Você cobriu o São Paulo todo dia, o Palmeiras todo dia, o Corinthians todo dia, o dia a dia do jogo. E aí você vai lá e fica fazendo, aí quem é? São Paulo. É São Paulo, o Maicon. Olha a falta do Maicon. Dá uma olhada, um zagueiro que cobra uma falta como essa, que faz o gol que ele fez, que tem a atuação que ele tem. Marca bem, não é faltoso, principalmente. Um cara disciplinado. Competentíssimo. Aí como é que você explica o Dunga levar o Rodrigo Caio? Fala pra mim. Não tem explicação. Não tem explicação. Então, assim, a gente vai vendo um futebol decadente. Infelizmente, a gente que gosta do futebol, né, é apaixonado por futebol, sabe a importância que o futebol tem na vida do brasileiro, vê esse esporte sendo tratado dessa forma não dá. E lembrando que
oposto do jogo lá do Palmeiras e Corinthians, só 12 mil torcedores no Morumbi, um número muito baixo. Um frio maluco, porque essa noite aqui nós tivemos 8 graus, né? Mais frio que o Alasca. São Paulo chegou a 5 Saiu aí graus no ontem. jornal aí da cidade. Mais frio que o Alasca. É uma coisa absurda. Faz tempo que eu não vejo um frio desse em Rio Preto, Ainda mais em sinceramente. Rio Preto, né? É algo fora do normal, né? Agora, pedir pro torcedor ir ao estádio com uma temperatura dessa, com um time desse. Que o time que saiu na frente de São Paulo. Fica difícil. O placar com o Maicon, justamente. E aí o Maicon. depois quer jogar a culpa no Allan Kardec, né? Quer Que jogar nem a vem culpa. jogando. Gente, É o Allan banco. Kardec entrou, por quê? Por que o Allan Kardec entrou no time? Porque o outro jogador tá machucado, ou tá fora, não Aliás, sei. o Allan Kardec saiu Gente. do Palmeiras pro São Paulo por causa de 5 mil e fez um péssimo negócio. Porque por causa de 5 mil ele virou banco. Não, nunca conseguiu conquistar o torcedor do São Não, Paulo, de muito jeito menos nenhum. conquistar uma vaga no time titular. Às vezes, por 5 mil a menos, ele ficava num time que precisava dele. como Mas é o vai caso do saber Palmeiras. se não tem a mão do empresário na história. Vai ser. saber, vai saber. O desejo do jogador às vezes fica em quinto plano. O próprio Allan Kardec confessou, uma vez foi perguntado, você é mais feliz? por isso que eu foi mais digo. feliz no Palmeiras? Ele disse, eu fui mais feliz no Palmeiras. Tá vendo? Jogou muito mais lá, teve mais oportunidades, era titular. Era artilheiro. E o Allan Kardec é um craque. Ele entrou Joga nesse bem. jogo porque o Caleri teve um problema lá de família e não foi pro Agora jogo. é difícil o cara não vem jogando, como que ele Aí você quer vai destacar cobrar. no time? Aí a torcida do São Paulo também, que me desculpe, mas pelo amor de Deus, você xingar o Allan Kardec quando termina o absurdo, jogo, um absurdo. diante de uma equipe dessa, não, é muita Além do cara estar no banco, desonestidade. ele tem que aguentar isso. Né? Ainda tem que aguentar isso, mas o Allan Kardec elegantemente durante uma entrevista disse, olha, a gente tem que entender porque a torcida vem aqui, né? A torcida paga o ingresso. Olha, ele perdeu, Isso tudo que eu ia bem, dizer. escorregou. Sabe, ele nunca reclamou do banco do Nunca. São O Paulo, Allan Kardec nunca. tem uma conduta excepcional. Olha, ele escorrega, ó, é normal isso. É Acontece. absolutamente normal. É absoluto. Agora, Mas o time teve 90 minutos para fazer para fazer. o gol, né? Agora, você Tomou sabe o cara. que isso é? Isso é o estopim, porque a torcida já está até o teto, né? Aí qualquer coisa vira, né? O motivo uma tempestade, principal né? da derrota. Um pingo vira uma tempestade. Agora, que o Allan Kardec não merece ser tratado assim, não merece. Não. E Isso também é um méritos pro Atlético Paranaense. que Exatamente. Não se acuou no Morumbi, mesmo com 1-0, foi pra cima, conseguiu Isso. a virada. O Temos- Hernani fez o gol da virada do Atlético Paranaense, merecidamente a vitória do fato. E Atlético. temos que reconhecer, não é o São Paulo que perdeu, foi o Atlético que jogou. Com certeza. O Atlético que jogou e venceu. Não podemos desmerecer também Olha a lá o conquista do primeiro gol do Atlético. Atlético. Disse muito bem. Não é? isso, jogou e foi eficiente e mostrou volume de jogo, não se intimidou jogando no Morumbi. De maneira nenhuma. Foi pra cima e conquistou. É aí que tá, né? Aí é que tá. Aí que tá a diferença. É que tá a diferença. Eu acho que o Balsa vem realizando um bom trabalho no São Paulo, não vem fazendo espetáculo. Agora, ó, Já olha depois a da virada. falha no segundo gol e aí você reclama do Allan Kardec. Quem estava marcando? O seu Bruno. Quem estava fazendo a marcação? O Bruno. Aí o Allan Kardec é o problema porque escorrega. Gente, Isso que o jogo já tinha, já estava 2-1. 2-1, menos. Vamos ter mais bom senso. Vamos na ter hora, mais né? bom senso, né, gente? Vamos ter bom senso. Falando em bom senso, faltou bom senso ontem pra torcida do Atlético Mineiro. Tá com um chinelo. Gente, E o Fred foi lá, escondeu o chinelo, Meu tentou dar um miguezinho. não. Mas o Henrique do Cruzeiro foi lá, foi dedo duro, foi lá, pegou o chinelo e falou, tá aqui, ó, o chinelo. Bom, eu sempre falo aqui que o Frederico é um mico. Um mico que foi agora para o Fez gol Atlético. ontem, Fábio, estreou com gol. Ele não faz mais que obrigação, né? Ele não faz mais que obrigação, ele só faz gol dentro do gol. Você viu? Esse gol foi mais um gol dentro do gol. Ele estreou com gol, é bem verdade, o Atlético Mineiro chegou a estar na frente do placar, mas... Eu acho que isso não vai fazer a diferença no Atlético. O Atlético vai continuar com problemas, e maior problema ainda com o Fred lá, porque é um cara que desagrega, não é um cara que trabalha em equipe. O Fred é um cara egoísta, o Fred é um cara individualista e ele vai criar problemas dentro do Atlético. Eu já estou dizendo aqui, você acompanhe e veja o que vai dar. Já para o Cruzeiro, um ótimo resultado fora de casa, lá no Horto, onde é muito difícil ficar no Atlético Mineiro. Deu uma respirada, o Cruzeiro que estava lá no rebaixamento. Deu uma respirada. Mas quem não está respirando nem um pouco é o Botafogo, está respirando por aparelhos. Oh, aí. meu Deus, Levou um gol Botafoguinho do meu vitória coração. No último minuto, estava Botafogo, ganhando. Levou um gol no gente. último minuto e a lanterna. É meu time no Rio de Janeiro, mas tá difícil, viu, Botafogo? Tá difícil demais. Acontece com esse Botafogo que há anos não se acerta. Tudo bem, foi vice no estadual,
Mas no Brasileiro já começou mal. Mas eu acho que ali não tem time. Eu acho que o time do Botafogo hoje para disputar um Campeonato Brasileiro é ruim, é fraco. Faltam peças, falta uma melhor administração. Acho que o Botafogo ali já carece disso há algum tempo, de uma administração mais efetiva, de boas peças, e tem feito a diferença dentro do campo, né? Não tem como. E é isso aí. Então a tabela ficou assim: o Internacional reassumiu a liderança com a vitória por 3-1 sobre o América Mineiro. Em segundo lugar está o Palmeiras, com a vitória sobre o Corinthians, é o vice-líder. Em terceiro lugar o Grêmio, o Corinthians caiu para quarto, mas ainda está ali tudo embolado. E vamos falar, olha, as meninas do Rio Preto, 9-0 no Independente. Que é isso, menina? É brincadeira, você quer gol? É só falar com as meninas de ouro do Rio Preto. 9-0 no Independente, fora de casa, fora o baile. E olha a classificação. Rio Preto com 34 gols em primeiro lugar com 19, o Corinthians com 22 gols com 19, Ferroviária com 15 com 15, Francana com 13, Guarani com 4, Independente com 0. Essa é a classificação das meninas. E ó, o América também empatou em Bonifácio. Empatou 0-0 lá em Zé Bonifácio. Teve um gol mal anulado pro América, podia ter sido campeão. Está em quinto lugar com 11 pontos na segunda divisão. Mas agora joga em casa, tem muita chance ainda, vencer em casa vai ficar bom pro América. Legal. E o Tanabi está em segundo lugar, ó, vice-liderança com 16 pontos, no primeiro está o Internacional, com 19. Tanabi vem bem aí. Parabéns ao Tanabi do Irineu, que vem sempre aqui conversar com a gente. Irineu, precisamos trazer o Itamar aqui, que é o artilheiro do time. Itamar. Cadê? Queremos conhecer o rapaz. Tá convidadíssimo a participar aqui. Artilheiro aqui a gente gosta, precisa divulgar o trabalho dele. Né? É isso aí. Tá convidadíssimo. Convidadíssimo, e o nosso programa tá acabando. Mais uma vez, eu quero agradecer, Fábio. Muito obrigada. Valeu, Ju. Valeu. Lembrando que hoje, às 8h30 da noite, a gente está de volta com mais uma edição do Rio Preto News Mesa Redonda. Comigo, Godoy, Fábio, você vai estar aqui. Vamos estar aí. Fábio, Godoy, Jonas, Lésio e toda a equipe de produção para apresentar. E vamos falar desses lances polêmicos com o Godoy. E hoje vai ter muita conversa. Muita conversa, é isso aí. Então a gente vai ficando por aqui. Até hoje à noite, a partir das 8h30. É isso aí. Até lá.